Bom dia, galerinha. Vamos para o que interessa. Na sala de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto função exponencial, ok? Então, gente, só para a gente recapitular aí o que a gente falou na última aula, estávamos falando sobre equações exponenciais com substituições de variáveis, né? E aí a gente resolveu esses probleminhas aqui, letra A e letra B, e caímos no seguinte problema. Para você calcular o x, você tem que primeiramente calcular o valor para y. Esse y ele tem que ser obrigatoriamente um número positivo, e se caso ele for negativo, nós não usaremos o negativo, nós só vamos usar o positivo, ok? E aqui na letra B, não sei se vocês lembram, mas quando eu calculei o y aqui, um dos valores deu 3 e o outro deu 2. E aqui na hora de substituir aqui, ó, 4 elevado a x igual a y, eu substituí 1 igual a 2, que deu para resolver, tranquilo, né? Bases iguais, cancela, o resultado aqui deu meio. Só que quando chegou no 3 eu tive um problema, porque eu tinha 4 elevado a x igual a 3, e aqui eu disse para você que não tem como igualar essas duas bases, e nesse caso a gente só consegue resolver isso por logaritmo, ok? Então a gente parou aqui, né? Hoje nós falaremos como resolver esse tipo de problema, né? Claro que a gente tem que primeiro falar de logaritmo para poder resolver isso. E também falaremos um pouquinho sobre, de fato, a nossa função exponencial. Muito bem, gente. Então, de acordo com isso que eu acabei de falar, tudo tranquilo, sim ou não? Então, falem comigo aí para ver se está tudo certo. Se foi aí que a gente parou mesmo, né? E lembrar, quem ainda não assistiu essa aula já está na plataforma, você já pode ter acesso a essa aula aí, tá bom? Então, eu aconselho você a assistir primeiro essa aula, né? E depois dar continuidade no assunto, porque essa aula é a aula base, né? E é a partir dela que a gente começa a entender melhor o assunto, né? Legal? Então, vamos lá? Vamos para o que interessa, gente? Agora sim. Vem comigo. Muito bem, gente. Então é o seguinte. Agora nós falaremos sobre, de fato, a função exponencial. Tá? Então, a função exponencial é toda função do tipo y igual a 1a elevado a x. Tá bom? Então, toda função que tem essa característica aí, ela é dita função exponencial. Bom, então nós precisamos entender um pouquinho sobre ela. Sabemos que esse a, ele é o que a gente chama de base, tá? Então a é a nossa base, a base da exponencial. O x é uma variável, né? O x é um expoente e o y também é uma variável, tá bom? Vamos pegar um exemplo de uma função y igual a 2 elevado a x. Isso é uma função exponencial. Y igual a 1 sobre 2 elevado a x. Isso aqui também é uma função exponencial. Y igual a e elevado a x, né? E nós vamos falar sobre esse e aqui, tá bom? Vou começar a falar dele agora, para que você futuramente entenda melhor. Y igual a 10 elevado a x. E aí tem vários tipos de função exponencial, né? Isso aqui são somente alguns, né? Que eu coloquei para você, tá bom? Então, vamos lá. Para que a gente entenda melhor uma função exponencial, é necessário que a gente saiba o que acontece com o gráfico conforme o a muda. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, você está vendo que a sua base, ela vale 2. Nesse exemplo aqui, a nossa base, ela é igual a meio, né? Nesse exemplo aqui, ó, a nossa base, né, que seria o que eu chamo de a, né? Lembra que o a é a base, vale o e. E nesse exemplo, a nossa base é igual a 10. Tá, professor, onde o senhor quer chegar com isso? Onde eu quero chegar com isso, gente, é que se essa base for um número maior que 1, o que acontece é o seguinte: se a base for maior que 1,
essa função ela é dita função crescente, tá? Então toda vez que a base for maior que 1, essa função ela é dita crescente. E se essa base for um número entre 0 e 1, essa função ela será considerada, né, uma função decrescente. Então tem que lembrar disso, tá, gente? Porque senão você não consegue aí esboçar o gráfico, né, para isso. Então se o A estiver entre 0 e 1, essa função ela será considerada decrescente. Tá? Então nós temos a função crescente e nós também teremos a função decrescente, tá bom? Então olha de novo, vamos repetir. Se a base for maior que 1, ela é crescente, e se a base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Mas professor, peraí, não entendi nada, o que o senhor está falando? Gente, eu estou falando agora da função exponencial. Aqui nós temos exemplos de algumas funções exponenciais, e você sabe que toda função ela tem um gráfico, correto? E todo gráfico da função exponencial ele é representado por uma hipérbole. E aí, claro que para a gente poder dizer se essa hipérbole é crescente ou decrescente, quem vai dizer isso para mim é o valor de A. Perceba que aqui em nenhum momento eu disse que o A tem que ser igual a 1. Ou o A é maior que 1, ou ele está entre 0 e 1. Ou seja, então toda função exponencial ela não admite o A igual a 1. Então o A tem que ser um número positivo e diferente de 1. Tá? Então para que a função exponencial exista, de fato ela tem que ter um número positivo e diferente de 1. Ok, galera? Deu para entender até agora? Sim ou não? Manda para mim aí no chat, verificar se você está me compreendendo aí até agora, galera. Fala comigo. Foi ou não foi, gente? Legal, né? Ótimo, gente, ótimo. Muito bem, então tá tudo tranquilo, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Hoje a aula vai ser pesada, menino. Te segura aí que hoje o negócio vai pegar, viu? Vamos para o que interessa. Então, gente, vamos lá, continuando falando sobre esse assunto. E aí você sabe que, mais uma vez repetindo, se a base for maior que 1, ela é crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Existe exponencial de base negativa? A resposta é não. A base ela tem que ser sempre positiva e diferente de 1. Existe exponencial com base igual a 1? A resposta é não. Existe alguma exponencial com a base igual a 0? Também não. Ou ela é maior que 0 e diferente de 1, né? E ela pode estar entre 0 e 1, ou ela pode ser maior que 1. Então, pelo amor de Jeová, não vai cair nessas pegadinhas, tá bom? Então, vamos lá. Como é que é o gráfico disso? O gráfico. Como eu falei para você agora há pouco, o gráfico disso é representado por uma hipérbole. E essa curva, ela pode ser uma curva crescente ou decrescente. Então vamos aprender a fazer o gráfico de uma exponencial. Eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, gente. Tá? Não esqueça que o gráfico é representado por uma hipérbole, né? Opa. Vamos lá. O gráfico é representado por uma hipérbole, tá? Vamos lá. Então olha só, se por um acaso você tiver y igual a 2 elevado a x e quiser fazer o gráfico disso, você pode muito bem fazer uma tabelinha aqui, ó. Aqui eu pego os valores para x, né? Aqui eu coloco a minha função e aqui os valores para y. Eu aconselho você a escolher 3 valores somente. E tem que ser um negativo, que pode ser o -1, o 0
e o 1. Professor, mas espera aí, o senhor acabou de falar que não pode ser zero, não pode ser negativo. Pelo amor de Deus, gente. O que não pode ser negativo é a base. O x, ele pode ser negativo sim. Tá bom? Então a base pode ser, o x pode ser negativo, o x pode ser zero, o x pode ser o que eu quiser. O que não pode é a base ser negativa e nem zero e nem igual, ok? Muito bem, professor. E aí, como é que fica essa parada aí? Então você vai pegar 2 elevado, o x é menos 1, né? Então você coloca 2 elevado a menos 1. No lugar do x eu coloco menos 1, entendeu? Então fica y igual a 2 elevado a menos 1. E quanto que dá isso aqui, gente? Então agora você precisa recorrer à propriedade de potência, né? 2 elevado a menos 1. Quando o sinal do expoente aqui é negativo, a gente inverte a ordem da fração e o sinal fica positivo. Então fica 1 sobre 2. Então o resultado aqui é 1 sobre 2. Ok? Então aqui eu tenho y igual a 2 elevado a 0 agora. Todo 1 elevado a 0 é 1. Aqui eu coloco 1. E para finalizar, 2 elevado a 1 dá ele mesmo. Então aqui seria 2. E agora, professor, pelo amor de Deus, e agora? O que eu faço com esse gráfico aí? Rapaz, você já sabe o que você vai fazer. O x tem que ser menos 1, 0 e 1, cara. Você tem que colocar esse valor para o x, né? E o y? O y também aqui, ó. Meio, né? Meio, né? 1, beleza? 1 e 2. Professor, entendi, ó. X igual a menos 1, y meio. X igual a menos 1, y meio. Pontinho aqui. Y igual a 0, x igual a 0, y igual a 1. X igual a 0, pontinho aqui, né? O y igual a 1, pontinho aqui. X igual a 1, y igual a 2. X igual a 1, y igual a 2, pontinho aqui. E aí, meus amigos, ó, é só traçar minha curva, né? E tem que ser uma hipérbole, né? Crescente. Vai embora essa hipérbole, né? Crescente, passando por esses 3 pontos que você determinou. Bom, então, gente, uma coisa importante também é que essa hipérbole, ela jamais toca no eixo x. Eu vou até colocar aqui, ó. Jamais tocarás, não sei se é assim, enfim, o eixo x. Repete aí comigo. Esse é o mandamento da exponencial. Jamais tocarás o eixo x. Entendeu? Eu acho que deve ter um i aqui, né? Sei lá, enfim. eu não nem lembro mais, cara. Jamais tocarás o eixo x. Entendeu? Então é isso. Tá? Então lembra dessa frase aí. Toda função exponencial, ela jamais tocarás o eixo x. Beleza. Oh, coisa linda, né? Professor, beleza. Agora eu entendi. Não, você acha que entendeu? Vamos fazer mais, porque aí você só vai entender depois que fizer uns 10 exemplos, né? Tá bem? E galera, e aí? Fala comigo aí. Estão entendendo, cara? Tranquilo aí pra vocês? Acorda, menina, acorda. Quem ainda tá bocejando aí, né? Dá uma espertada aí, dá uns pulinhos. Dá uns pulinhos aí que o dia já começou, menino. O negócio já tá pegando, viu? Vamos lá. Boa, beleza então. Quem já tá de pé desde cedo tá ótimo. Já tá esperto já. Bom, então é isso, tá, gente? Vamos continuar, vamos lá. Então esse aqui é um gráfico, né, de uma exponencial feito bem rapidinho mesmo, só para você ter uma ideia de como que funciona aqui o crescimento, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, vamos pegar aqui, ó, y igual a meio elevado a x. Como é que eu faço esse gráfico, né? Então é a mesma coisa, bicho. Você vai pegar aqui os valores para o x e aqui tu coloca a função que é meio elevado a x
E aqui vem o y. Vamos lá. X. Quais são os valores para x? Menos 1, 0 e 1. Valores para y. Meio elevado a menos 1. E toda vez que eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, a gente faz o que? Inverte a ordem da fração aqui da base. Inverte a ordem da base e muda o sinal do expoente. 1 sobre 2, quando eu faço a inversão da fração, fica 2, né? Então fica 2 elevado a 1, né? Porque mudou o sinal. É 2, né? 2 elevado a 1 é 2. Eu tenho meio elevado a 0. Todo elevado a 0 dá 1. E eu tenho meio elevado a 1. Todo elevado a 1 é ele mesmo. Pronto. Aí eu venho aqui, ó. Pô, eu acho que não ficou bacana aí pra vocês não, né? Espera aí que eu vou apagar esse negócio, tá muito feio isso aqui. Vou mandar fazer um outro aqui. Agora, pô. Ó, pior do que o que eu fiz agora há pouco, mas tá valendo. O x, menos 1, 0 e 1. O y, mesma coisa, né? Aqui, ó. Meio, 1 e 2. Beleza, né? Aí você vai ligar os pontinhos, menos 1, 2. Menos 1, 2. Pontinho aqui. 0 e 1. 0 e 1 aqui, ó. 1 e meio. 1 e meio aqui. Aí tudo que faz, passa a hipérbole, né? Por esses 3 pontos. Tá aí, ó. Essa função ela é o que? Decrescente, né? Qual é o mandamento dela? Jamais tocarás o eixo X, beleza? Gravaram aí? Sim ou não, galera? E aí? Vocês estão bem, galera? Estão sobrevivendo aí? Então beleza, gente, já que vocês estão bem vivos aí, eu vou continuar, viu? Vamos lá. Vamos pro próximo gráfico. Galera, é o seguinte. Se você vê uma função do tipo y igual a e elevado a x, não se assuste. Esse e, ele vale aproximadamente 2,7. Pode ser 2,71, né? Alguns colocam 2,71. Então 2,7, então isso é relativo. Mas o que você tem que fazer é o seguinte: se caso cair uma função exponencial nessa característica e ele quiser saber um gráfico, por exemplo, é só você lembrar que o e, ele é a base. E se essa base é 2,7, com certeza o gráfico disso será uma exponencial crescente. Não é isso? E vai passar pelo 1. Por que pelo 1? Porque quando o x é 0, qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Entendeu? Sempre passa pelo 1, tá, galera? Todo gráfico do tipo y igual a elevado a x passa por 0 e 1. Ou seja, esse ponto aqui, né? X é 0 e y 1. Não tem erro, tá, gente? Não tem erro. Todo gráfico dessa natureza, tá? Tem que ser desse jeito, tá? Passa por 0 e 1. Esse gráfico é dessa natureza? É. Então, ele vai passar por 0 e 1. E não esquece que o fato do e ser 2,71, essa função ela é crescente, né? É só isso. Tá bom? Então, se você ficou nervoso com essa questão aí, precisa não, tá, gente? Muito fácil aqui. Ok? Bom, então agora vamos falar de outro tipo de função, tá? Vamos lá. Tipos de função.
Você tem, galera, o primeiro caso que foi o que eu acabei de falar, que é y igual a elevado a x, que é a função base, né? Exponencial. Também você pode se deparar com uma função do tipo y igual a y0 vezes 1a elevado a x, tá? Você também pode se deparar com uma função do tipo y, tá? Então aqui nós temos tipos de funções, né? Você pode ter vários tipos de função exponencial e a gente precisa saber trabalhar com todos. Você também pode se deparar com uma função do tipo y igual, né? C mais B vezes A elevado a X, tá? Então nós vamos falar de cada um desses casos, tá? E aí nós vamos verificar como é que você vai fazer no dia da prova. O primeiro caso nós já acabamos de falar, né? Que é exatamente o gráfico base, que nós acabamos de falar sobre esse gráfico aqui, tá bom? O segundo caso nós vamos falar agora, tá, gente? E para finalizar eu vou falar do terceiro e último caso, tá? Então, para mim, se você souber aqui trabalhar com todos esses tipos de função, para mim tá ótimo, ok? Então eu vou voltar com vocês aí no chat, quero saber a opinião de vocês aí. E aí, vocês estão me entendendo aí, galera? Beleza, então vamos lá. Então, gente, é o seguinte, nós temos aqui esse primeiro caso, que é um caso muito base, né, que a gente acabou de falar. Esse segundo caso aqui, galera, é o caso de aplicações. Cara, esse caso aqui é um dos mais importantes, na verdade, ele é o mais importante. Esse caso aqui é o caso mais importante pra gente, tá bom? Que é onde a gente vai aplicar as coisas. Na prova do Enem também tem caído esse primeiro caso, também não deixa de ser importante, né? Raramente caiu o caso 3, mas o caso 1 e o caso 2 é o que mais cai, ok? Beleza? Oi, meu amor. Vou pra nada. Fica pra cá.
Bom, gente, então vamos lá, né? Tive um probleminha aqui, mas já consegui resolver, tá bom? Continuando, tá? Vamos lá. Deu para entender, né? Até aqui. A respeito desse gráfico aqui, gente, é o seguinte. Para que você aplique isso aqui numa questão, você precisa trabalhar muito essa função, tá? Tem que trabalhar muito essa função mesmo. E como é que você vai trabalhar esse tipo de função? Então é o seguinte, quando você for trabalhar esse tipo de função, a primeira coisa que você tem que lembrar é de uma coisa aqui, galera. Esse y0, ele é o que a gente chama de quantidade inicial, tá? Então é só você lembrar aqui, ó, tá? Vou colocar bem aqui do lado, que esse y0 é exatamente o que eu vou chamar aqui, tá? De quantidade inicial. Tá? Então esse y0 geralmente é a minha quantidade inicial, tá bom? Então estamos falando dessa função do tipo y igual a y0 vezes 1a elevado a x, né? Beleza? Muito bem. Y0 é a quantidade inicial, esse a é a nossa base, né? Nós já sabemos disso. E o x é qualquer variável, né? O x é uma variável e aí depende da tua questão, né? Quem é o x no caso, né? Vamos lá, nós temos que saber trabalhar com isso, né? Vamos pensar numa situação aqui. Imagina que você tem um namoradinho, mas que você conheceu há pouco tempo. Então, é por isso que não é bom a gente namorar logo de primeira. A gente tem que primeiro conhecer, depois namorar, entendeu? Então, imagina só, o teu namoradinho aí, ele não escova os dentes já faz uma semana. Aí você vai lá e dá um beijo nele, daquela chupada mesmo que chega o negócio fica bonito, né? Então, vamos pensar em baba, né? Vamos falar de baba. Baba dos outros cheio de bactéria, meu irmão. E haja bactéria. E aí assim, aqui tá o teu namoradinho, de repente ele deu uma cuspida lá no chão e ficou assim, ó, proliferando as bactérias. Faz uma semana o cara não escova os dentes, deve estar bonito, né? Fora aquele bafo considerado, né? Legal, né? Eita porra, né? Vocês estão me ouvindo aí, galera? Sim ou não? Pelo amor de Jeová, então não façam besteira na vida de vocês, viu? Isso, muito bem. E aí o que acontece? Imagina que você tá, né, tal, a bactéria. Vamos lá, e foi pego uma amostra da baba desse teu namorado aí, né? E aí vamos fazer um estudo em cima dessa baba aí, que o negócio tá feio. Vamos supor que a quantidade inicial de bactéria aqui é de 10 milhões. 10 milhões de bactérias, meu irmão, é muita bactéria aqui, né? E aí tu vai lá, tu é inocente, né? Aí, pô, dá um beijo e tal, e bom, toma teu beijo, né? E as bactérias passam tudo pra tua boca. Beleza, vamos lá, continuando falando disso aqui, porque o negócio aqui é bactéria. O que acontece, gente, é o seguinte: quando você estuda uma quantidade de bactérias, então geralmente as questões elas batem em cima disso. Vamos supor isso aqui, ó, 10 milhões de bactérias. Aí o que vai acontecer? Essa quantidade de bactérias, vamos imaginar que ela dobra a cada dia. Ele vai falar isso na questão, porque ele dobra a cada dia. Qual seria uma expressão que representa esse número de bactérias em função do tempo? Então você vai fazer o seguinte, ó, y igual a y0 a elevado a alguém, né? A x no caso. Aí vamos substituir. A quantidade inicial, nós acabamos de ver que a quantidade inicial era 10 milhões. Então a quantidade inicial vale quanto? Vale 10 vezes 10 elevado a sexta. Ah, professor, beleza. E o A? O A, gente, o A vale 2. Por quê? Porque ele disse que está dobrando. Isso é característica da base. O que está acontecendo lá, o A vai ser o que está acontecendo. Se está dobrando, o A é 2. Se está triplicando, o A é 3.
Se está quadruplicando, o A é 4. E se estiver reduzindo também, o A muda, entendeu? Nós falaremos já sobre os outros casos, né? Mas enfim, se está dobrando, o A é 2. Beleza? Então nós temos 10 vezes 10 a sexta. E o A, como está dobrando, o A é 2. Legal? Aí está dobrando, né? A cada dia. Então é elevado a T. E esse T, galera, ele passa a ser a minha variável, que vai ocupar o lugar de X, entendeu? Por quê? Porque está dobrando a cada dia, então é elevado a T. Onde esse T representa o quê? O tempo em dias. Entendeu? Então, de novo, ó, y igual a y0 elevado a x. A quantidade de bactérias pode ser igual à quantidade inicial vezes, como está dobrando a cada dia, 2 elevado a t. E o t dado em dias. Tá? Então, esse seria um exemplo, né, de como você faria aí essa questão. Tá bom? Deu para entender, gente? Sim ou não? Beleza, né? Vamos lá? Continuando, tá, gente? Continuando. Vamos lá. Olha só essa aqui agora, ó. Imagina que a quantidade inicial de bactéria continua sendo 10 milhões. Não vou mexer nisso aqui, tá? Mas o que acontece é o seguinte: imagina que o teu namoradinho, ele começou a fazer um tratamento, né, para melhorar esse negócio aí, porque o negócio tá feio. E aí o que acontece? Ele vai fazer esse tratamento de modo a reduzir essa quantidade aqui, entendeu? Vamos supor que ele reduz em 1/3 a cada dia. E aí, galera, reduz em 1/3 a cada dia. O que acontece é o seguinte: como eu vou reduzir em 1/3 a cada dia, gente, então desse modo o que vai acontecer é o seguinte: essa quantidade inicial reduzindo em 1/3 a cada dia, eu mudaria a minha função, né? Então seria y0 vezes 1a elevado a t. E aí eu coloco a quantidade inicial, continua sendo 10 milhões. Como reduz em 1/3, então a tua base, ó, a tua base vai ser igual a 2/3 elevado a t. Pelo amor de Deus, agora cagou tudo, presta atenção, menina. Quando vier a palavra em, tipo assim, alguém tá chamando em, né? Em, quando vier o em, a tua base é 1 menos o valor, né? Então eu vou chamar aqui de 1 menos v, né? Tá? Então o a, que é a base, né? O a, que é a base, é 1 menos v. Quem é esse v? É o valor, né? Aqui, ó. Reduz em quem? Em 1/3. Então é 1 menos 1/3. Então seria assim, ó: 1 menos 1/3. Né? Então 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2, 2/3, né? Tu vai lembrar do em, né? Em, alguém te chamou em, entendeu? Reduz em 1/3 a cada dia, tá? Então essa seria a minha função, tá bom? Bom, se por acaso viesse assim, ó: reduz a 1/3 a cada dia. É outra situação. Reduzir a 1/3 é diferente de reduzir em 1/3. Então você faria assim, ó: y, quantidade inicial, que é 10 vezes 10 a sexta, né? Quando eu falo reduzir o a 1/3, galera, a tua base é 1/3. Entendi, elevado a t. Por quê? Porque tu reduz a 1/3 a cada dia. Então reduz a 1/3, reduz a 1/3 do que era inicialmente. Imagina que eu tinha 9, reduziu a 1/3, 1/3 de 9 reduziu a 3, ou seja, de 9 pulou para 3. Aqui não, reduzi em 1/3, eu tenho 9, reduziu em 1/3, então 1/3 de 9 é 3, né? Reduziu em 1/3,
seria 9 menos 3 que dá 6. Então eu vou ficar com 6, que é a mesma coisa que 2 terços de 9. Então você tem que pensar dessa forma. Ó. Imagina só. O meu valor inicial é 9. Só para a gente explicar melhor isso. Quando eu falo que reduz em 1 terço, então eu estou fazendo assim, ó. 1 terço de 9, que dá 3. Então meu resultado final é 9 menos 3, que é 6, correto? Reduziu em 1 terço, que é a mesma coisa aqui. 2 terços de 9. 9 por 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6, ó. É a mesma coisa. Agora quando eu falo reduziu a 1 terço, é diferente. Então, reduziu a 1 terço. Então, como eu tinha 9, então eu teria 9 reduzindo a 1 terço de 9. Então, é 1 terço de 9. 1 terço de 9 é igual a 3. Então, o que era 9 se transformou em 3. E aqui não. O que era 9 se transforma em 6. Reduzir em 1 terço é diferente de reduzir a 1 terço. Entendeu? Então, por isso que tem que fazer essa adaptação aqui. Quando alguém te chamar, tu responder em, então é 1 menos o valor. Quando reduziu a 1 terço, então é 1 terço, acabou a história. A base é exatamente esse valor aqui. Tá? Quando vier o em, você precisa fazer essa mudança. Quando vem o a, você muda, coloca a base do jeito que ela veio aí, né? Deu para entender, gente? Se não? E aí, fala comigo, galera. Até agora, vocês estão gostando da aula, sim ou não? Manda para mim no chat aí. Preciso saber, cara, se vocês estão gostando da minha aula aí. Se tá legal, se estão curtindo aí. Estão entendendo o que eu tô falando, viu? Pelo amor de Deus, fala comigo, cara. Isso, responde. O Caio disse que sim, né? O Gabriel, cadê o Gabriel, né? Sueli, Natália. E aí, Natália, tranquilo? Sabrine? Fala comigo aí, Sabrine. Tá bem? Tá entendendo, Sabrine? Legal. Natália disse que sim. Sueli também. O Caio disse também que sim. Sabrine sim. Beleza. Ótimo, então. Vamos lá, né? Beleza, gente. Continua. Ó, vamos lá. Faca na caveira hoje, hein? Todo mundo muito antenado aí. Tá? Vamos pra cima. Bom. Então vamos lá, continuando, né? Então, olha só. Vamos continuar falando desse exemplo, ó, quantidade inicial 10 milhões, é tudo teu namoradinho, é só dele que não vamos falar hoje. É o que acontece. Vamos supor que essa quantidade, ó, letra A, triplica, tá? Triplica. Vocês sabem falar triplica, sabe, né? Fala aí. Isso. Eu não tô te ouvindo, tá, gente? Mas só pra ver se tu sabe falar triplica, né? Tem gente que não sabe, não. Tem gente que triplica. Triplica. É muito difícil falar essa palavra, né? Letra A. Vamos supor que essa quantidade aí, ó. Triplica. Isso. A cada 30 minutos. Agora nós vamos começar a falar bem sério, tá? Letra B. Reduz a 1 terço a cada 20 minutos. Beleza. Letra C. Reduz em 1/5, tá? A cada 12 minutos. Letra D. Aumenta 10% em 11 minutos.
ou a cada 11 minutos, né? Enfim. Letra E. Reduz 8% a cada 25 minutos. Você deve estar pensando, meu Deus do céu, tudo isso, professor? Eu não sei o que vai cair, né? Então eu já estou trabalhando com a pior das hipóteses, né? Entendeu? Não sei o que vai cair, enfim. Pode ser que caia qualquer coisa, né, galera? Vamos lá? Vamos falar de cada um desses casos aqui. Aí com certeza, depois que você entender isso, você jamais será o mesmo. Tô te falando. Quando vier aqui, gente, ó, você perceba que no exemplo anterior, o que eu fiz? Eu coloquei, ó, reduz a 1/3 a cada dia, né? Então eu só fiquei elevado a t. Quando eu tenho um tempo fracionado, por exemplo, a cada 30 minutos, haverá uma mudança aqui. Qual seria a mudança? Então, vamos lá. Y é igual quantidade inicial, que continua 10 milhões. Correto? Como eu falei, gente, que triplica, então a minha base é 3. Então é que triplica a cada 30 minutos. Então você coloca o 3 elevado a t sobre esse tempo que você está fracionando. Entendeu a parada? Pera aí, professor, não entendi. Repita de novo, por favor. Eu repito. Opa, pera aí, deixa eu voltar aqui de novo, né? Vou repetir de novo, tá? Ó, vou até apagar tudinho, que é para que você entenda. Eu vou escrever maior aqui, que é para você enxergar bem. Olha aqui. Y, ó, maior, é igual quantidade inicial 10 milhões. Beleza. A palavra falou triplica. 3. Base é 3. A cada 30 minutos. T sobre 30. Entendeu? Então o expoente aqui embaixo do tempo vai ficar essa fração, entendeu? Toda vez que é uma função exponencial nessa característica, é só dividir o expoente por esse valor aqui, ó. Então a quantidade inicial vezes triplica a cada 30 minutos. Então T sobre 30. Ok? Letra B. Y reduz a 1/3, né? Então pega a quantidade inicial, que é 10 milhões. Reduziu a 1/3, então a base é o próprio 1/3. A cada 20 minutos, T sobre 20. Legal, né? Reduz em 1/5 a cada 12 minutos. Então, vamos lá. Y 10 a 6. Galera, então eu vou ter que fazer a brincadeira 1 menos 1/5, né? Multiplica, opera. 5 menos 1 vai dar 4 sobre 5. Então veio a palavra em. Então a base é 4 sobre 5. Não é isso? É elevado, né? Ó, a cada 12 minutos, T sobre 12. Deu para entender, galera? De novo, vamos para cá, aqui, ó. Deu para entender aqui, né? Vamos para cá agora. Aqui, ó. Aumenta 10% em 11 minutos. Então toda vez que vem em porcentagem, a tua base é 1 mais I, tá? Se aumentar, né? Nesse caso aqui aumenta. E aqui, ó, reduz, né? Reduz. Então depois vamos falar sobre isso. Vamos primeiro aqui. Então Y é igual a Y0, que é 10 milhões. Como aumenta 10%, então a tua base é 1 mais I. Você vai fazer 1 mais 0,1, que é o I, né? Em 11 minutos, elevado a T sobre 11. Professor, peraí, pelo amor de Deus. Repete de novo para mim. Repito. Vamos ver. Repetindo. Olha só aqui. Olha só essa parada aqui. De novo. Repetindo. De novo. Y, quantidade inicial 10 milhões. Beleza? A base é 1 mais I, porque está aumentando em porcentagem. Então vai ficar 1 mais essa taxa que é o I é 10%. Você sabe que 10% é a mesma coisa que 0,1, né? Transforma lá na fração elevado a T sobre 11, né? Porque é cada 11. Isso aqui é a mesma coisa que 10 vezes 10 a sexta, né? Beleza?
vezes 1 mais 0,1 vai dar 1,1 elevado a t sobre 11. Tá, gente? Seria isso. Ok? Então 10 vezes 10 a sexta vezes 1,1 elevado a t sobre 11. Ah, professor, entendi agora. Beleza. E essa aqui, ó, reduz 8%. Galera, reduzir 8% é a mesma coisa que reduz em 8%, né? É a mesma ideia. Então você vai fazer assim, ó, para calcular o A, você vai fazer 1 menos a taxa. Então, como está reduzindo em, é 1 menos a taxa, ó. Reduzir em. Vi a palavra em, tá? E no caso é em porcentagem, tá, gente? Tô falando aqui do caso de porcentagem, é 1 menos a taxa. Então vamos lá, y é igual à quantidade inicial, que é 10 vezes 10 a sexta. Reduzir em 8%, então você vai fazer 1 menos 0,08, né? A cada 25 minutos, elevado a t sobre 25. E aqui eu tenho 10 vezes 10 a sexta. 1 menos 0,08 vai ficar 0,92, né? Pode fazer a conta aí. 1 menos isso vai dar 0,92 elevado a t sobre 25. Uma outra forma também, galera, de você resolver isso seria assim, ó. Presta atenção. Se está reduzindo em 8%, quanto que eu estou ficando? Estou ficando com 92%. Não é isso? Se eu estou tirando 8%, eu fico com 92% elevado a t sobre 25, porque é a cada 25 minutos. E aí, quando você for resolver 92 sobre 100, vai dar o 0,92. Seria uma outra forma também de você resolver o problema. Só que, claro, sem precisar fazer 1 menos i. Mas toma cuidado, reduzir em. Esse é o caso do em, tá? E o último caso, se por acaso ele falar reduz a 8%. Ó, reduzir a 8% a cada 10 minutos. É outro caso, gente. Então ficaria assim, ó. Quantidade inicial. Quando vier reduzir a tua base é o próprio valor. Entendeu? Então assim, se reduziu a 8%, então a base é o 8 sobre 100 elevado a t sobre 10. Mas professor, peraí, por que aqui a gente faz o menos e aqui não? Porque esse caso do A é o mesmo caso a 1/3 aqui. Esse caso do em aqui é o mesmo caso daqui. Entendeu? Então tem que subtrair quando vier o em, e quando vier a, o valor da base é o próprio valor. Deu para entender, gente? Sim ou não? Manda para mim no chat se deu para entender aí, galera. Gabriel lembrou dessas aulas, né, galera? Legal, né? Não, mas aqui você consegue lembrar um pouquinho aí de quando eu dava aula para você lá no cursinho. Tranquilo, tá, gente? Não vou mudar nada da minha didática, não. Tranquilo? Foi? Isso, é aquela ideia, tá, Caio? É preciso treinar cada um desses casos, né? E para que você consiga melhorar. Mas é uma questão de treino. Eu acredito que vocês vão pegar treinando, tá, gente? Eu vou fazer um exercício aqui e aí você vai montar a função para mim, tá? É no exercício que você vai montar a função para mim. Vamos lá, eu vou mostrar bem aqui, tá? Vamos lá, vou mostrar para você aqui. Imagina só, gente. Uma quantidade inicial igual a 1000. Vamos colocar 1000 que é o número menor aqui. Letra A. Essa quantidade, ela dobra, tá? A cada 10 minutos. Tá? Então ela dobra a cada 10 minutos. Letra B.
reduz em 1/8, reduz em 1/8 a cada 20 minutos, tá? Letra C, reduz a 1/7 a cada 20 minutos. Letra D, aumenta 30% a cada 30 minutos. Letra E, reduz em 15% a cada 40 minutos. E letra F, reduz a 20% a cada 20 minutos. Então é isso. Eu quero que vocês tentem fazer as funções para cada um desses casos, tá bom? E você, vou dar um tempinho, claro, você vai fazer aí, já já a gente corrige, tá bom? E aí, amor, tu vai querer que eu te leve lá? Não, tu vai. Eu vou. Bate lá 9. pra mim. Mas tá chovendo. Que chuva. A bebê já foi? Bom, gente, vamos lá, né? Vamos ver aí se você conseguiu acertar, tá? Eu vou corrigir, você corrige aí, tá bom? Quando eu falo, olha, gente, essa quantidade inicial ela dobra a cada 10 minutos. O que eu tô querendo dizer com isso? Quantidade inicial é 1000. Se eu tô falando que tá dobrando, então a base é 2. Se eu falar a cada 10 minutos, T sobre 10, ok? Então, vou repetir de novo, mais uma vez para você ver, ó, fazer mais bonitinho aqui. Então, a minha base, como tá dobrando, né? Então, eu tenho 1000, e eu falei que dobra a cada 10 minutos, então dobra a cada 10 minutos, então é elevado a T sobre 10, tá bom? Ó, letra B, reduz em 1/8 a cada 20 minutos. Reduz em, né? Então, vou fazer 1 menos 1/8. Multiplica, opera, né? 8 menos 1 vai dar 7 sobre 8. Essa é a base, né? Então, fica assim, ó. Y0, né? Quem é Y0? É 1000. Como eu falei que reduz em 1/8, então ficou 7/8 elevado a cada 20 minutos, T sobre 20. Tá bom? Então quem fez assim, parabéns, acertou. Reduz a 1/7 a cada 20 minutos. Reduz a, ó. Então vamos lá. Y é igual a quantidade inicial, que é 1000. Como reduz a 1/7, então a base é 1 sobre 7 elevado a T sobre 20. Tá? Então reduzir a 1/7 seria isso. Ok? Muito bem. Então reduzir a é a base, reduzir em subtrai, né? Aqui, ó. 1 menos o valor. Aumenta 30% a cada 30 minutos. Então se aumenta 30%, a tua base é 1 mais I, né? Então vou fazer 1 mais 30%, que é 0,3, que dá 1,3. Então y é igual a 1000, né? Quantidade inicial continua sendo 1000. Como eu falei, olha, a gente aumenta 30%, então a base seria 1,3 a cada 30 minutos elevado a T sobre 30. Fácil, né? Depois que você faz o primeiro é muito fácil. Quantidade inicial 1000, reduz em, né? Em. Então vai ficar 100
menos 15%. Se você quiser trabalhar em porcentagem, seria assim. Ou 1 menos 0,15, né? Transformando, que vai dar 0,85. Então é isso, ó. Como eu falei naquela hora, você pode resolver por aqui, né? 1 menos 0,15, que dá 0,85. Ou você poderia imaginar, eu tenho 100%, eu tiro 15, eu fico com 85%, né? Isso aqui está em porcentagem. Então seria 85 sobre 100, não é isso? Elevado a cada 40 minutos, t sobre 40. Tá bom? E reduzir a 20%, então eu tenho y igual a 1000. Reduziu a 20%, então a minha base é 20 sobre 100 elevado t sobre 20, né? A cada 20 minutos. Legal? Deu para entender, gente? Sim ou não? Falem comigo no chat. Ficou mais claro agora? Galera, vocês estão aí? Faz parte do show, Caio. Exatamente. É questão de treinar, tá, gente? Vocês estão vendo aqui na primeira vez, eu acho, né? Então é importante treinar, mas tem que saber disso, tá, gente? É muito mais fácil as tuas contas quando você sabe disso. E os outros? Gabriel, Sueli, Natália, tá indo? Sabrine,